Nossa terceira palestra é um convidado muito especial. Rafael Moleiro, mais de 20 anos de experiência em TI, experiência global. Hoje é Senior Data Architect na Bayer. Rafael, seja bem-vindo. Obrigado, Ornella, e obrigado pela oportunidade. Aqui. Tá, a Ornella falou que eu tenho 20 anos, né? Na verdade, acho que eu parei de contar. Esses dias eu estava vendo ali, eu tenho quase 20, estou fazendo 25 anos de experiência esse ano. Acho que depois que chegou nos 20, eu parei de contar um pouco mais. Então, assim. Bom, eu sou o Rafael Moleiro, eu trabalho na Bayer, né? Se a Bayer é bom, acho que todos conhecem a companhia. Então, é uma empresa alemã, né? Empresa alemã. Ela está dividida em 3 divisões, né? Então, é a Consumer Health, né? Voltada ali para a saúde do consumidor, a parte de agricultura, né? E a parte farmacêutica, né? Acho que é bom dar essa introdução porque são divisões completamente separadas, né? Então, tudo que eu falar aqui é relação à Pharma. Tá? Então, eu sou Senior Data Architect na Pharma. Tá? Eu estou atualmente trabalhando para o time global de Data Platform. Né? Então, até o ano passado eu estava aqui trabalhando só para a Latam e agora eu faço parte do time global, levando toda essa experiência lá de implementação para eles também. Tá? Então, a nossa jornada... Então, a jornada para a cloud, vou falar um pouquinho da jornada de dados da Bayer, né, e como é que começou todo esse processo. Então, a jornada começou ali em 2020, quando o time global da Pharma resolveu adotar o Snowflake como data cloud, solução de data cloud para a Pharma. Né? Em 2021, a Pharma Latam resolveu iniciar o processo também de consolidação dos dados para a cloud. Então, o que a gente tinha era... imagino que todos os países da Latam, ali de México para baixo, cada região, cada país, ou cada cluster de países, tinha ali seu ambiente de dados, né? Muitas vezes em Excel, Power BI, fazendo os seus relatórios ali. E a gente resolveu bater na porta de cada um desses stakeholders, desses usuários de dados, e falar assim, convencer eles a... Vamos trazer seu dado, né? Me mostra o que você tem aí, né? Trazer esse conhecimento e centralizar numa nuvem, né? Na cloud. Então, esse foi o processo que começou ali em 2021. Né? E em 2024, a gente iniciou uma transformação aqui na região que impressionou até o time global. E aí, no final, vocês vão entender o porquê. Né? Então, na plataforma global, o que eles tinham? O que eles estavam construindo ali usando o Snowflake? Né? Era ingestão de data sources, tinha um processo de data ingestion ali no meio, que trazia esses dados, jogava num nível raw, né, ali, né, jogava esses dados ali de forma cru, tinha um processo de transformação, criava uma segunda camada ali, que era uma camada enriched, passava para uma outra transformação, ia para uma camada com os dados modelados, mais uma transformação, e publicava na camada de analytics para que esses dados fossem consumidos depois por Tableau ou por cientistas de dados e tudo mais. Então, era um processo que funcionava, mas era um processo pouco eficiente, né, complexo, não tinha muita observabilidade e um leque grande de documentação. Né? Então, um processo que era para ser ágil, ser rápido e ser escalável para todo mundo, foi se tornando cada vez mais e mais custoso, isso falando da plataforma global. Né? E como é que estava a Latam aqui nesse mesmo período? Né? A Latam não fazia parte do time global. Né? Quando eles iniciaram a construção daquela plataforma, tinha sempre a ideia de trazer os países, né, de todas as regiões para lá. Então, a gente tinha essa ideia de que iríamos para a plataforma global em algum momento. Então, nós começamos a bater na porta dos stakeholders, trazer esses dados e montamos o nosso próprio ambiente aqui de Data Lake. Então, a gente criou um processo que a gente chamava de Smart de ingestão, que no final das contas, de Smart, ele não tinha tanto assim. Né? Era uma série de scripts customizados para o processo de ingestão, transformação
que dificultava a colaboração e o self-service. Era muito, muito difícil de gerenciar esses processos. Tá? Tinha muita falta de governança, né? Então a gente não sabia o que estava acontecendo, não tinha controle do que estava acontecendo, né? Não tinha observabilidade, né? A gente não conseguia, cada vez que dava um problema era muito difícil de saber o que estava acontecendo, né? Não tinha catalogação, né? Impactava muito na manutenção, era muito difícil de fazer a manutenção desse ambiente, né? E a transformação e a transferência de conhecimentos também era muito difícil. Era muito customizado. Tudo que é muito customizado, né, fica difícil de você escalar e passar esse conhecimento para frente, né, e reutilizar depois esse conhecimento, né. E a gente via aumento de custos operacionais constantes, né. Então, falando aqui um pouco dos problemas que a gente tinha, né, com mais detalhes um pouco aqui, né. Na questão da performance. Então, a gente tinha muito atraso e falha nas entregas, né, dos nossos deliverables, e muita reclamação de dashboards lentos. Muita. O pessoal reclamava demais e isso dava muita satisfação para os usuários. Tá? Questão de confiança. Então, a gente tinha uma ausência de processos de cheque de qualidade dos dados. Né? Não tinha. Então, muitas vezes, ia para a produção uma informação que não era real, que não era correta, que não estava certa. Né? E os usuários, com isso, não confiavam na nossa plataforma, nas informações que a gente estava entregando. Né? Problema de escalabilidade. Então, cada novo pipeline era muito complexo, levava muito tempo para você configurar na plataforma e trazer e transformar esse pipeline em produção. Né? Então, tudo era muito demorado para se criar, para trazer, deixar esse dado disponível para os usuários. A manutenção desse ambiente. Né? Então, devido à alta complexidade desses processos customizados, a gente tinha uma alta dependência de recursos específicos. Às vezes, 1 ou 2 recursos só que tinham conhecimentos para mexer naqueles scripts. Então, cada vez que dava um problema, era sempre muito difícil. A gente tinha uma dependência alta sempre das mesmas pessoas. Né? Disponibilidade. O que acontecia? Cada vez que a gente tinha um novo pipeline para incluir, a gente tinha que reconstruir a infraestrutura. E o que isso acontecia? A gente tinha um outage no meio desse deploy. Então, imagine que cada vez que você vai adicionar um pipeline novo, você tem que fazer todo o redeploy da infraestrutura, você tem que falar para os usuários, falar que naquele período as informações podem não estar disponíveis porque você está adicionando um novo pipeline. Então, o processo smart ali no início se provou no final que não era tão smart assim. Né? Observabilidade, a gente não tinha, né, cada vez que dava um problema, muitas vezes os usuários finais das áreas de negócio que avisavam a gente que estava um problema, tinha uma tabela que não estava consistente, uma informação que não estava correta. Né? Ou acontecia também da gente ter o problema e eles terem que avisar e a gente passar horas e horas caçando log, navegando nos logs da cloud para entender o que estava acontecendo. Tá? E os custos que continuavam subindo. Né? Então, quando você tem... uma lição que a gente aprendeu muito aqui quando você vai para a cloud, vende-se muito a ideia de que serverless, né, rodar ambiente serverless, step functions, glue jobs e todas essas siglas que estão acostumados a ouvir por aí, é barato, né? Você não precisa manter um servidor, você roda um processo serverless lá e você não vai pagar tanto por isso. Só que se você tem scripts que não são tão eficientes assim, isso no final, ao longo do prazo, ele se torna extremamente caro. Aí vocês vão ver ali mais para frente a diferença de um processo serverless que não é bem estruturado com quando você adota soluções de Modern Data Stack. Os custos escalam na mesma proporção, exatamente. E aí, em 2023, aconteceu uma coisa interessante na Bayer, que foi o ano da descentralização. Né? Então, a gente estava o time da plataforma global lá, eles também estavam tendo suas dificuldades de escalar e trazer os países, trazer as regiões também para a plataforma global. Então, eles criaram um conceito chamado de Autonomy Zone, dentro do Snowflake. Então, eles resolveram manter um processo centralizado ali, global, que ali ia ter, na plataforma global, ia ter a camada de dados comum para todos os países, né? Os master data
que também são comuns, né? Os master datas também ficariam na plataforma global, os modelos de master data, e a ingestão de provedores globais. Então, tudo que a gente precisava ingerir de dados de provedores globais também ia ficar na plataforma global. E as Autonomy Zones, eles criaram, adotaram o conceito onde eles criaram ambientes dedicados para cada região ou projeto que tinha essa ligação com o processo global, né, com o banco de dados global, mas que fossem independentes. Então, eles trouxeram autonomia para as regiões, para, por exemplo, criar seus próprios modelos, trazer suas regras de negócio dentro da Autonomy Zone. A gente teve liberdade, por exemplo, de criar, ingerir os dados que fazem sentido somente para a região, né, e consumir também os dados que eram globais, e habilitar o self-service também para os usuários finais. Tá? Então, isso foi uma grande mudança que aconteceu em 2023. E aí a gente foi para a tomada de decisão, né? A gente tinha duas maneiras de fazer agora, levar esse nosso data lake para a plataforma global. Ou a gente ia seguir com um lift and shift, que era super rápido, era um processo mais fácil de fazer, né? Com baixo custo, porque era basicamente fazer um unload das tabelas de um lado e levar para o Snowflake e depois apontar o pipeline, né? Mas isso tem um contra também, que os nossos maiores problemas não estavam com os dados aqui, o nosso maior problema estava com os pipelines, os processos que geravam esses pipelines, né? Então a gente ia levar isso também para a Autonomy Zone, a gente ia continuar com os mesmos problemas, né? E a gente tem o problema de os custos subirem ainda mais, porque é conhecido no mercado que Snowflake é uma solução extremamente cara. Então, se você vai para o Snowflake e não tem um processo eficiente, a chance de você escalar esse custo é enorme, né? E a gente tinha a opção de seguir com uma transformação do nosso ambiente, né? Então, a gente poderia desenhar uma solução mais robusta, né, para usar o melhor que tem do Snowflake, fazer uma reengenharia dos processos. A gente tinha, desde 2021, todo o conhecimento da região, que a gente não tinha quando iniciamos lá em 2021. Então, a gente poderia usar esse conhecimento adquirido para fazer um processo melhor, desenhar uma solução melhor, né? Com o Snowflake, a gente conseguiu bater na porta de vários provedores de dados ali e negociar com eles num data sharing, né, que é uma feature bem interessante ali do Snowflake. E muitos deles adotaram, então a gente ganhou velocidade, a gente não precisava mais ingerir flat files dentro do ambiente, então a gente tinha esse compartilhamento de dados banco com banco, né? E poderíamos ter também a adoção do Modern Data Stack, né? O contra que a gente tinha nesse lado é custo e tempo de implementação, porque imagine você chegar também para a liderança que está há 2, 3 anos pagando uma modernização no data lake, a construção de um data lake, e falar assim, agora a gente vai começar tudo de novo, num outro ambiente, né? Então, isso foi um desafio grande também para a gente. A duplicidade do ambiente, então, enquanto a gente não acaba a migração, você tem 2 ambientes rodando, né? E a gestão de stakeholders também. Trazer para as áreas de negócio, né, mostrar o valor e controlar a ansiedade também. Falar assim, a gente está trabalhando numa melhoria, a gente está trabalhando nessa migração e em breve vocês vão ter benefícios. Tá? Então, obviamente que o que a gente decidiu foi pelo processo de transformação, e aí foi quando a gente chegou nas escolhas das stacks, né? Então, a gente já tinha o Snowflake, né? A busca pelo DBT veio porque a gente queria sair do conceito do tradicional ETL que a gente estava fazendo antes e ir para o modelo de ELT. Né? Então, a ideia era a gente carregar os dados no Snowflake e fazer todas as transformações depois que o dado já estava carregado. Tá? Simplificar as transformações, né? Aumentar a colaboração entre os times, trazer uma padronização melhor no desenvolvimento, né? Implementar o processo de Data Quality Check e testes, que o DBT faz isso muito bem, né? CI/CD eficiente, então a gente não teria mais a ideia era não ter mais o CI/CD que quebrava toda a plataforma toda vez que precisava rodar, né? E trazer observabilidade. Tá? Esse foi o que direcionou a gente na busca pelo DBT. E o Dexter, a gente estava procurando uma ferramenta de orquestração, né? Apesar do DBT Cloud, né, até fazer ali um processo de orquestração,
em todo momento, a gente estava buscando ferramentas open source. E aí você fala uma empresa do tamanho da Bayer, buscar ferramentas open source, né? Mas é esse o mercado, é isso. E isso é comum até, se você vê outras farmacêuticas, outras empresas grandes também, não é porque eles são empresas multinacionais que eles vão sempre para soluções mais caras. Isso é algo super interessante do momento que a gente vive, que é permitir que as ferramentas open source elas estão seguras e maduras o suficiente a ponto de grandes corporações também tá olhando para essas ferramentas, né? Então a gente, como partiu para o DBT Core, a gente não estava buscando, a gente não tinha orquestração ali nativo que atendesse o que a gente estava buscando, né? Então a gente foi buscar uma ferramenta de orquestração de pipeline de dados que pudesse facilitar a identificação dos problemas. Então, no momento que um pipeline quebrasse, por exemplo, que a gente conseguisse rapidamente identificar, ver onde foi o problema, qual foi o erro e conseguisse consertar a partir dali. Que esses pipelines eles fossem também independentes, que a gente não tivesse aquela dependência de toda vez que for consertar, fazer um bug fix, por exemplo, no ambiente, que a gente precisasse alterar todos ou redeployar todos os pipelines novamente, né? E que tivesse uma grande quantidade de integrações. Aí a gente chegou no Dagster, a gente não foi direto para o Dagster, a ideia inicial era seguir com o Airflow, e aí no meio do caminho apresentaram a solução para a gente, o Dagster. Até o time global estava rodando algumas pesquisas também, e eles apresentaram para a gente e falaram assim, é uma ferramenta que tem uma integração seamless com o DBT, funciona muito bem, o conceito de asset da ferramenta é muito interessante. E ele faz exatamente aquilo que o Toscani falou. Ele lê o manifest.json ali do DBT e ele constrói tudo que precisa ali da estrutura. Tem tanto upstream quanto downstream. Tá? Então foi por isso que a gente foi para o Dagster. E aí, o ano passado, nós começamos então a nossa transformação, né, movendo o nosso data lake para Autonomy Zone, usando o DBT como ferramenta de transformação e o Dagster como ferramenta de orquestração. Então a gente tinha aqui nossos sources, né? No meio a gente colocou uma camada de ingestão usando duas ferramentas também open source, que é o Sling e o DLT Hub, né? Para fazer essa ingestão era basicamente ler os dados que estão de sources e carregar no nossa staging dentro do Snowflake. E aí, para frente, dentro do Snowflake, toda a transformação era feita pelo DBT. Ela é feita pelo DBT. Padronização no desenvolvimento, né? A gente trouxe a padronização, né? Tudo bem mais estruturado, bem documentado, né? Colaboração entre os times, né? Então, hoje a gente tem vários desenvolvedores trabalhando simultaneamente, né? A gente não tem mais aquela dependência de um estar mexendo no código do outro. E um CI/CD eficiente. Então, hoje não tem mais outage para fazer qualquer deploy. Também temos governança, observabilidade, tudo que a gente estava buscando lá atrás, de todos os problemas, a gente conseguiu resolver com o Snowflake. Com o DBT e o Dagster também. Tá? Aí falando um pouquinho, né, de como é que a gente fez essa implementação. Ambas as ferramentas, tanto o DBT Core quanto o Dagster Core também, eles são ferramentas extremamente leves. Né? Você consegue iniciar o desenvolvimento dentro da sua própria máquina local, não precisa de nenhum servidor com muita capacidade para rodar. Tá? Então ele é muito leve. Tá? E com isso a gente tem a possibilidade, por exemplo, de rodar em containers. Né? Então o que a gente optou? Criar um cluster de containers, né? Onde a gente tem uma task definition rodando o daemon do Dagster, que é o coração responsável por todos os jobs e o processo de orquestração. Tá? A gente tem um container ali para rodar só o web server do Dagster, que ele tem uma console, uma visualização bem interessante ali, onde você consegue ver toda a documentação gerada pelo DBT, todo o data lineage gerado também pelo DBT. Você consegue ver a descrição das colunas, todo o metadado também gerado pelo DBT. A gente tinha um code location, um container para rodar o code location do Dagster, que é basicamente os processos de ingestão, e um outro container para rodar os modelos do DBT. Tá? Então a gente consegue separar também os repositórios, quem vai trabalhar em cada um dos repositórios, e toda a infraestrutura usando Terraform, né, de uma forma segura ali, que qualquer
problema que a gente tiver, a gente consegue reconstruir essa infraestrutura novamente. Tá? E aí os resultados que a gente atingiu, né, com toda essa transformação, né, cost efficiency. Então, as ferramentas se provaram ser muito mais eficientes e com um custo menor. Então, a gente teve uma redução de 89% do total cost do que a gente pagava antes no Data Lake com o que a gente está gastando agora no ambiente novo. Tá? Isso reduzindo o consumo de serverless, jobs, ETLs, data catalog. Então, 89% essa foi a nossa redução. Quando a gente compara banco de dados, e aí a gente fala de Snowflake, que é uma solução extremamente cara, a gente conseguiu uma redução de 91% no full year de 2024. Isso significa que o Snowflake ficou 91% mais barato do que a solução de Data Lake que a gente tinha antes. Né? Isso é uma solução conhecida como cara. Né? Isso tudo por causa da eficiência das transformações que a gente está tendo agora. Velocidade de processamento, a gente teve um ganho de 3 vezes mais velocidade de processamento. Né? E aí, uma POC que rolou no ano passado, deles tentarem, numa cloud, tentar provar que eles eram rápidos. Né? Ele foi até meio que um tiro no pé, porque os processos eles ficaram coisa de 10 vezes para trás em velocidade comparado com o que a gente tem atualmente. Qualidade dos dados. Então, agora com o DBT, permite a gente colocar todos os testes em cada modelo, né, garantindo a qualidade do dado e a consistência. Né? Então, isso traz dá confiança para as áreas de negócio de que o dado está correto. Né? Os problemas, quando existem problemas, a gente é avisado antes deles. E a gente consegue atuar antes dos stakeholders saberem o que está acontecendo. Tá? Escalabilidade. Então, o Dexter ele ajuda muito no gerenciamento dos workflows independentes. Então, a gente não tem mais problema de todos os workflows, todos os processos de dados ali estarem interligados e se um vai... Não, é tudo independente. Né? Se você tem algum problema, qualquer coisa que você precisa, qualquer bug fix, qualquer alteração que você precisa fazer em um pipeline de dados, você vai mexer apenas naquele lá. Né? Observability Monitoring, então isso não precisa nem falar tanto que foi o ganho nessa área, porque a gente consegue, é muito legal de ver a console rodando, porque você vê ali, é muito nítido ali, quando está tudo verde, está tudo ok. Né? Então qualquer falha que acontece, qualquer erro que acontece, você já fica ali um ponto vermelho, uma descrição em vermelho, você clica em coisa de 2 ou 3 cliques, você chega no erro na mensagem de erro e já sabe identificar qual que foi o problema. Tá? E a console tudo é muito user-friendly. Né? Então, é fácil de interagir com os assets, com os modelos, com os workflows e com os catálogos de dados. Né? É tudo muito legal. Então, eu com certeza perdi vocês dois nos primeiros bullets, porque são informações muito interessantes. Né? E eu resolvi trazer os gráficos aqui. Né? Então, ali com o Data Lake, era o quanto que a gente gastava, quanto que a gente pagou no ano passado, né? E aqui a redução de quanto que isso caiu, né? De 89%. Né? Eu acho que é bem impressionante esse gráfico. E esse daqui também, que é o Data Lake, quando a gente compara o Data Lake com o Snowflake. Né? Uma redução de 91% é algo que deixa qualquer liderança ali bem feliz. Né? E aí, conclusões e próximos passos. Né? O nosso objetivo é democratizar o acesso, o uso dos dados na região. Né? Então, a gente está buscando soluções ali, de repente, de data marketplace. A ideia é trazer os stakeholders, as áreas de negócio da região, para que eles consumam cada vez mais o nosso ambiente de dados. Que eles possam, por exemplo, navegar na plataforma e, de repente, fazer um drag and drop ali, arrastar um modelo, arrastar outro modelo, criar seus próprios modelos. Igual é feito, por exemplo, no Excel. Né? Eu falei na pergunta ali agora há pouco que o nosso maior concorrente realmente é o Excel, porque para alguém pegar o export, jogar um export para o Excel e fazer esse modelo ali e sair apresentando é muito fácil. Então, se a gente conseguir trazer isso para dentro da nossa plataforma, né, esse seria o mundo ideal. O compartilhamento da jornada com o time global. Né, então,
quando a gente apresentou isso para o time global, eles ficaram muito interessados. Então, eu estou lá nesse time global agora e a gente está rodando um projeto também de levar as mesmas stacks para lá, né? Então, tudo que a gente fez aqui, estamos levando esse conhecimento também numa escala global, numa escala bem maior do que é aqui na região, mas usando as mesmas ferramentas, uma ou outra ali talvez com um pouco mais de recurso, né, com modelos diferentes, né, não só olhando só para o open source também, mas compartilhar essa experiência também com o time global para que a plataforma também seja feita de maneira eficiente. Tá? Buscar ferramentas o tempo inteiro, né, em novos formatos também. Então, o OneDBT é algo que está super... a gente está super ligado ali, né? Eu conversei bastante com o Toscani aqui também um pouco antes e faz muito sentido, de repente o próprio OneDBT pode ser o nosso marketplace que a gente está buscando, né? Essa possibilidade de ter o low code e no code ali, de fazer o drag and drop, você trazer as áreas de negócio, porque o DBT Core ele funciona muito bem quando você tem uma equipe de desenvolvedores forte no DBT, com Python e tudo mais, mas quando você leva para as áreas de negócio, que o que eles estão buscando não é o conhecimento em si, mas eles têm que trazer a regra ali, né? Eles têm que consumir o seu dado e colocar a regra de negócio que eles precisam e ter rapidamente os insights. Então, de repente, o OneDBT pode ser a solução que a gente está buscando aqui e até ajudar na democratização dos dados, né? Então, está o tempo inteiro olhando para as novas ferramentas, para as novas tecnologias, o que o mercado está fazendo, né? O que as outras empresas, as outras farmacêuticas também estão fazendo, né? Então, essa é também o que a gente precisa fazer. Falamos também aqui agora há pouco que talvez em 3 anos isso mude de tudo, talvez em 3 anos a gente tenha que fazer uma nova transformação, não sei. Mas tem que estar de olho no que tem novo no mercado. Então, e aí uma dica, né, assim que eu trago o mundo de dados ele está em constante atualização, né? O que a gente começou em 2021, né, essa transformação e 3 anos depois já era totalmente diferente e pode ser que daqui a 3 anos seja totalmente diferente, venha outras ferramentas, outros modelos, outras maneiras de fazer, né? Então, manter-se atualizado com o mercado é extremamente necessário. E aí aqui um lessons learned que a gente teve, né, que a confiabilidade é a chave para o sucesso. Se a sua plataforma de dados ela é confiável, se os seus usuários, suas áreas de negócio, os stakeholders, se eles confiam na informação que está lá, já é meio caminho andado. A partir do momento que você perde essa confiança da sua área de negócio, a chance dele usar, igual o Toscani falou aqui, o Fabric, né, é extremamente fácil, porque está ali disponível para todo mundo, né, com alguns cliques você monta o seu data lake dentro do lado ali do Power BI e você para de usar a sua plataforma. Tá? Então, a confiabilidade no que você está entregando é a chave para a sua plataforma de dados. Tá? Então, no momento que você traz essa confiança para as áreas de negócio, eles vão utilizar a sua plataforma, eles vão consumir o seu dado e vai ser o caminho para a democratização da plataforma. Perguntas? Opa, primeira pergunta. Boa noite, eu me chamo Miguel. Eu gostaria de saber o que fez você entrar para a área de dados e que conselho você daria para você mesmo para que fizesse você chegar onde está hoje, trabalhando no time global de uma empresa tão grande quanto a Bayer. Né? Tá. Eu passei por várias áreas ao longo da minha carreira, né? Eu comecei lá atrás com suporte AX, né? E tudo faz parte de uma jornada, né? Tudo isso vai te trazendo experiência, bagagem, né? Então, eu passei por áreas, eu trabalhei com produtos que hoje nem existem mais, né? Eu trabalhei por 15 anos em uma Big Tech, uma empresa americana gigante, que já foi a maior empresa do mundo, né? E tudo isso vai te trazendo mais e mais experiência. Quando eu entrei na Bayer, eu entrei como arquiteto de integração, né? E pode parecer totalmente diferente, né? Totalmente fora da área, mas não é.
né? O arquiteto de integração ele também precisa ter um conhecimento muito amplo ter um domínio de dados, né? E o dados, né? A área de dados, ela tem um hype ali, ela está num momento muito importante, assim, né? Fala-se muito de LLMs, inteligência artificial, machine learning, e tudo isso, você só consegue ter uma ferramenta de LLM funcionando bem se você tem um base, né, uma base muito bem estruturada. Você tem que alimentar muito bem isso. Então, a área de dados é uma área muito importante. Tá? Então, fazia sentido muito para a minha carreira, né? Fazia muito sentido para o que eu estava já em contato. Né? Então, foi uma transição bem seamless, né? Uma transição bem nativa, assim, bem transparente, assim. E sim, é uma área que eu gosto muito, eu sou um entusiasta dessa área, né? Então, o que eu falaria para mim ali no passado, né? E falaria para todos vocês também. Estudem, busquem, não repetindo aqui ET Bilu, né? Mas busquem conhecimentos, né? Vá atrás continue sempre se atualizando, sempre olhando para o que tem de novas tecnologias, o que tem de disponível novo no mercado, onde que eu posso investir o meu conhecimento, né? Porque a carreira de tecnologia ela muda muito rapidamente, assim. E se você ficar parado achando que esse produto ele vai perpetuar por todo sempre e é nisso que eu vou investir, da noite para o dia pode vir um concorrente, absorver tudo que aquilo está fazendo e o produto de repente para de existir e você está ali a ver navios. Obrigado. Próxima pergunta. Tudo jóia? Bem, Eu acho legal, são uns cabelinho branco, né, cara? Não adianta, não mostra o tempo do negócio. Mas, cara, é o seguinte, ó, tô usando hoje o DBT e trabalho no engine do Snowflake, certo? Duas coisas aí, qual é o teu volume de dados, ok, que tu processas isso, mais ou menos, por dia, e o tempo desse processamento, ele mudou muito, não mudou? Como é que fica isso aí hoje? Tá. A gente tem bases muito grandes, né? O governo ele publica no DataSUS, ele é uma base de dados pública, né? De todos os pacientes do Brasil, médicos, pacientes, tudo que acontece no Brasil é uma base pública que o governo publica, está disponível na internet e tudo mais. Então, imagine um país do tamanho do Brasil ingerindo todo esse volume de dados. Então, são bases gigantescas. Eu não tenho o número certo, assim, mas é um volume de dados muito grande, né? E a gente, no ambiente antigo, para ingerir essa base de dados, a gente teve que criar um processo de, por exemplo, scale up e scale down do nosso data lake. Então, o que a gente fazia? Definir horários que ninguém estava usando, por exemplo, a plataforma, para que naquele momento, geralmente às vezes no final de semana, um domingo, por exemplo, e naquele momento a gente subia a quantidade de recursos do nosso data lake para que ele tivesse capacidade de processar, fazia a carga e aí no final ele fazia o scale down e reduzia essa quantidade de recursos até para a gente tentar controlar um pouco os custos, né? Hoje com o Snowflake, com o DBT e o Dexter, a gente não precisa mais fazer isso, porque esse processo de carga é muito rápido, né? Ele é muito menos demorado, né? Esse valor que eu coloquei ali de 3 vezes em velocidade de processamento, esse valor é real, porque a gente não precisa mais escalar a plataforma e no momento que o dado está lá dentro da plataforma, as transformações ali são muito naturais também, entendeu? Então a gente teve um ganho muito grande de velocidade e assim, a gente não está nem perto da capacidade máxima, por exemplo, que o Snowflake pode oferecer. A gente trabalha com warehouses dentro do Snowflake. Até outro dia a gente estava com extra small. Aí agora a gente foi para um medium. Medium? Small. A gente não está nem no medium, a gente está no small. Então, e ainda assim a gente tem uma velocidade muito maior. E aí sobre as features do Snowflake, né? O Snowflake ele tem o Snowpark, né? Ele tem o Snowpipe, ele tem várias features dentro do Snowflake,
né? E talvez por isso que a gente consegue ficar num valor tão baixo de consumo de créditos dentro do Snowflake, porque a gente não usa as ferramentas nativas dele, a gente usa o DBT para fazer as transformações, fazer os nossos modelos. Então isso, a gente está tirando o processamento, usando o Snowflake para processar, mas os modelos estão fora ali. Então isso traz mais eficiência e menos consumo de créditos do Snowflake. Valeu. Muito obrigado. Interessante que o DBT te permite, até junto com o Snowflake, é a questão que se você tem um modelo ou dois modelos que são muito pesados, como por exemplo as bases de Kinesis, todas essas de DataSource e tal, você pode configurar para naquele modelo especificamente só ali, você subir um warehouse medium ou large ou x-large, e aí mesmo que você tenha mais recursos rodando, como ele provisiona muita coisa e roda em menos tempo, acaba saindo mais barato e o seu pipeline roda mais rápido, né? Então você também tem essa liberdade de configurar a nível de uma tabela específica do pipeline qual recurso você vai provisionar. É legal. Só para complementar, tá? É que a pergunta é porque eu nunca usei o DBT com Snowflake, ok? Mas eu estava processando até pouco tempo atrás 1,7 bilhões de registros por dia com DBT usando o engine do DuckDB, ok? E ele processa em 7, 8 minutos. Isso aí não é muito rápido. E eu entendo todo esse engine. A minha preocupação hoje, que estamos talvez partindo para essa plataforma, é a questão do custo do uso do engine do Snowflake para processar, entendeu? Porque o DuckDB com Dexter ou com Airflow, com o DBT é muito simples. Ele levanta um cluster Kubernetes, levanta aqueles pods que ele precisa e ele processa ali, cara, é muito rápido. O DuckDB é muito rápido para processamento, ok? E só que com o Snowflake é o que eu digo, eu não conheço bem esse tipo, por isso que eu fiz essa pergunta, né? Para o consumo dele, né? Porque a gente processa 1 tera por semana, processava 1 tera por semana de dados, 1,7, 1,8 bilhões de registros dia. Tá. E é simples, roda redondinho. Eu recomendo usar o DBT, porque eu passei a virar muito fã do DBT como ferramenta, né? Como todos os benefícios que ele traz, né? E aquilo também, o DBT você pode rodar ele, você cria seu modelo, você compila ele fora, né? E aí no momento que ele ali para você rodar depois ele é muito leve, assim, sabe? Então com o DBT você não vai ter esse problema de, por exemplo, rodar usando as features do Snowflake e aí não ter nenhum problema de consumo, de escalar demais os seus custos ali. Boa, pessoal. Estamos no horário. Alguém tem mais alguma perguntinha rápida? Boa. Vamos lá. Rafael, primeiro de tudo, obrigado por compartilhar, né, a tua experiência. Obrigado por compartilhar a tua experiência com a gente. Eu queria voltar um pouco, na verdade, assim, saber um pouco da estrutura dessa área de dados, né, se ela estava centralizada ou descentralizada nas áreas, e um pouco como é que vocês trabalharam a estratégia para trazer as áreas, para adotar essa nova arquitetura e também como vender isso para a diretoria ali, como você comentou. Quando a gente iniciou, era tudo bem descentralizado, né? Então, quando você vai, por exemplo, para um México, Argentina, Chile, Paraguai, cada país ali tinha a sua maneira de entregar, de fazer suas análises e entregar os relatórios. Então, você imagina, por exemplo, chegar para um diretor da Latam, por exemplo, que precisa receber os dados consolidados da Latam. Então, às vezes, receber informações que divergem, né? Ou informações, por exemplo, que às vezes podem não divergir a informação, né? Mas o modelo de apresentar, né, o relatório, alguma coisa assim, não estava uniforme, né? Então, quando a gente tomou essa decisão de centralizar isso, trazer isso para a cloud e trazer um padrão, né, foi a maneira que a gente encontrou de bater na porta de cada um e falar assim, ó, e convencer, falar assim, ó, vamos trazer, me mostra o que você faz, né? E vamos trazer isso daqui para a cloud. Não foi fácil,
né? Porque a gente tinha que, às vezes, bater na porta deles lá, que estava, às vezes, lá na Colômbia, e falar assim, ó, sabe esse relatório de finanças? Eu preciso dessa informação de finanças para trazer para o meu data lake. Né? E, às vezes, muitas vezes, eram dados extremamente sensíveis. Né? Então, foi muito na base de convencimento de que isso ia trazer um benefício grande, que eles também poderiam utilizar a plataforma, né? No momento que tudo tivesse centralizado, eles iam conseguir acessar aí e consumir essa informação ali também, e que a gente ia poder trazer benefícios, principalmente para a diretoria, que iam ter os dados, os reports todos padronizados. A gente entregou, né? Os reportes, por exemplo, de finanças e tudo mais, eram todos acessados no Tableau. Tinham problemas de performance e tudo mais, mas eles eram todos acessados ali no Tableau, então a diretoria conseguia acessar lá todo dia de manhã e ver como é que estava as vendas, por exemplo, na região. Tá? O que a gente fez agora é usar esse mesmo conhecimento, tudo que a gente teve de conhecimento adquirido ao longo desse processo, né, e desenhar de uma maneira que priorizasse, por exemplo, o que é mais importante às 8 horas da manhã, quando a diretoria chega. É um relatório de finanças, é vendas do dia anterior, né, é priorizar esses relatórios, né, para que não tivesse impacto de falar, esse relatório vai ser entregue só às 10 da manhã, 11 da manhã. Né? Então, esse foi um trabalho que a gente fez. E acho que tem mais alguma pergunta? Foi isso? É isso. Então. E lembrei que eu ia falar também. E aí, no final, o que a gente quer também agora, né, é democratizar e trazer eles para utilizar, eles para consumirem esses dados aqui na plataforma. Né, porque esse é o maior valor também que a gente vai ter. Porque com o Fabric batendo na porta ali, né, e qualquer pessoa que tem uma licença de BI, por exemplo, pode criar um Fabric ali e sair montando seu data lake, para a gente perder esses usuários finais ali e eles montarem de novo o seu próprio data lake e querer concorrer com a gente é muito grande. Então, a ideia é trazer eles para dentro e consumir direto na nossa base. Vamos agradecer o Rafael novamente?